Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez vamos compartilhar a liturgia deste domingo, o sexto domingo da Páscoa. A primeira leitura de hoje, continuamos meditando os Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 8, versículos 5 a 8 e 14 a 17. Segunda leitura, 1 Pedro 3, versículos 15 a 18, e o Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. O Evangelho diz o seguinte: Se me amas, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e em vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse Evangelho de hoje, Jesus está preparando a sua volta ao Pai, está preparando o Pentecostes. Então ele começa novamente a conversar com seus discípulos, preparando esse retorno, preparando a sua ida definitiva ao Pai. E no Evangelho de hoje, então, ele vai falar de dois momentos importantes, deixar os discípulos com duas mensagens importantes, e fica para nós também, para aqueles que querem ser os seus seguidores, os seus discípulos. O primeiro deles é o amor. Porque todo aquele que permanece no amor, porque Jesus diz mais lá atrás, eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, então, aquele que ama o seu próximo, que ama Jesus, permanece em Jesus, porque esse é o mandamento de Jesus. Porque Jesus nos ama, Jesus ama os seus discípulos. Então aquele que ama, Jesus permanece nele, porque o Pai ama Jesus. Da mesma forma que o Pai ama Jesus, Jesus ama os seus discípulos, e os seus discípulos como Jesus ama, Jesus vai se manifestar naquele. Jesus se manifesta naquele que ama. E o segundo ponto a refletir, os discípulos preocupados como que será a vida deles após a ida de Jesus, já que eles provavelmente vão se sentir sozinhos, né? Se perguntam, e agora, já que o Mestre se vai, como então que nós vamos ficar? Quem vai nos defender? Quem vai ficar conosco? Mas Jesus diz, eu vou, mas vou lhes deixar um outro defensor, um outro paráclito, um outro advogado. Algumas traduções dizem um outro advogado, né? E esse advogado que Jesus se refere é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que fica na comunidade com a volta de Jesus ao Pai. O Espírito Santo vem para nos defender, para defender a comunidade a partir do momento da ida de Jesus ao Pai. Portanto, Jesus mesmo voltando, Jesus não vai abandonar a comunidade. Jesus não vai abandonar a vida dos seus discípulos.
Jesus não vai deixar os seus discípulos e também não nos deixa sozinho. Ele retorna ao Pai, mas deixa alguém que vai continuar a sua vida e a sua missão. E principalmente deixar alguém que vai nos defender, que é o Espírito Santo. Este mesmo Espírito que Jesus deixa aos seus discípulos, nós todos recebemos no nosso batismo. O Espírito Santo que Jesus deixa para defender os seus discípulos, nós todos recebemos no nosso batismo e confirmamos isto quando recebemos o sacramento da Crisma. Então, esta é a confirmação da nossa missão. O Espírito Santo ele age também assim na nossa vida. Ele é alguém que Jesus deixou para nos proteger. O Espírito Santo age no coração daqueles que amam Jesus, porque Jesus se manifesta no coração daqueles que amam, daqueles que cumprem o mandamento do amor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos incentiva a buscar cada vez mais o mandamento do amor, porque como confirma Jesus aqui no finalzinho, quem me ama será amado por meu Pai. E a gente analisando a situação hoje do nosso país, desse momento tão trágico que nós vivemos com esta pandemia, com essa doença, algumas pessoas perderam a essência do que é o amor. Eu vejo várias reportagens de pessoas que não sabem mais o que é isso, não entram nos ônibus não usando máscaras, quer dizer, correndo o risco de repente estar doente, infectar outras pessoas, não pensam no próximo, saindo às ruas sem necessidade. A humanidade perdeu o sentido do que é o amor. E para nós que somos cristãos, esta última frase do Evangelho ela é muito profunda, porque ela diz que quem me ama, Jesus dizendo, né, quem me ama será amado por meu Pai. E quem não quer ser amado por Deus? Não é isso, meus irmãos? Quem não quer ser amado por Deus? E se nós quisermos ser amados por Deus, nós devemos também amar o nosso próximo. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, a comunidade, os judeus, a comunidade de Jerusalém, eles consideravam os samaritanos como inimigos. Não havia tido a possibilidade ainda de se evangelizar na Samaria. Então, essa situação fica mais grave depois da morte de Estevão, um dos 7 diáconos que havia sido ordenados, conforme na leitura da semana passada. Então, um daqueles 7, Filipe, ele resolve partir para Samaria, segue a sua missão e vai evangelizar. E ele teve uma boa aceitação. Ele assume, esta é uma missão dos diáconos, né, levar a palavra de Deus. E São Filipe, então, ele resolve ir pregar na Samaria. Provavelmente tinha um jeito diferente de pregar a palavra de Deus, e ele foi bem aceito. Ele consegue adentrar nesta comunidade e levar Jesus, levar a palavra de Deus para esta comunidade. E então, esta notícia chega à comunidade de Jerusalém, que resolve enviar Pedro e João para completar esta iniciação que Filipe havia feito. A leitura diz que eles haviam sido batizados em nome de Jesus, e Pedro então vai para que a comunidade da Samaria receba o Espírito Santo. Ou seja, falando hoje na nossa linguagem, é como se eles tivessem sido batizados em nome de Jesus,
e os discípulos vão para que eles recebessem o sacramento da crisma. Eles não tinham sido batizados, né? Não haviam recebido o Espírito Santo, então agora os 2 discípulos vão para que eles recebam agora também o Espírito Santo. E aí os discípulos agora, a partir desse trabalho que Filipe havia feito, as portas da comunidade foram abertas, e então a Samaria agora aceita receber a palavra de Deus, e os discípulos chegam e eles impõem as mãos sobre esta nova comunidade, e a comunidade recebe também o Espírito Santo. E a leitura diz, essa leitura termina dizendo, conforme o versículo 8, dizendo que a Samaria passa a ser, que os discípulos passam a ser testemunha de Cristo, da Samaria até os confins do mundo. Ou seja, a partir da palavra de Deus, a partir do momento que esta comunidade abre as portas para receberem a palavra de Deus, eles passam a dar testemunho verdadeiro de Jesus. A palavra de Deus, quando ela é levada com vontade e de coração, quando ela é proclamada e transmitida verdadeiramente, as portas da comunidade se abrem e esta comunidade passa então a dar testemunho de Jesus vivo, de Jesus morto e de Jesus ressuscitado. E por fim, a segunda leitura da 1 Pedro, capítulo 3, de versículo de 15 a 18, ela vai nos dizer que por mais tribulações que nós passamos, que nós possamos enfrentar em nome de Jesus, mesmo que nós sejamos colocados em xeque por causa da nossa fé, essa segunda leitura diz que aqueles que nos difamarem por causa da nossa fé, esses que nos difamam, esses vão ficar pior do que nós. Porque Deus vai reconhecer em nós o nosso esforço. Que nós não devemos dar ouvidos àqueles que nos difamam por causa dessa nossa fé. Que a nossa fé em Deus tem que ser maior do que tudo isso. Interessante que começa dizendo assim: antes declarai santo em vossos corações Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança em todo aquele que pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos em nome de Jesus, nós devemos fazer sempre com mansidão, com boa consciência, sabendo que nós, pelo nosso batismo, nós somos discípulos e missionários de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo que nos coloca como servidores, como discípulos de Jesus Cristo, e que certamente nós poderemos ser confrontados, poderemos ser questionados com relação à nossa fé. Mas nós devemos continuar colocando em prática, mostrando quão importante é a nossa fé. Muitos vão questionar, muitos vão dizer: mas você não é cristão, por que você está fazendo isso? Você não é cristão, por que você está falando isso? Não temos que dar ouvido a essas pessoas. Muito pelo contrário, né? Como diz ali no Evangelho de hoje. Nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que demonstrar o amor que Cristo nos pediu. Porque se nós quisermos continuar em Jesus, se nós quisermos que Jesus continue em nós, nós temos que amar. E quando isso ficar difícil, meus irmãos, invocarmos o Espírito Santo, pedimos que o Espírito Santo nos dê forças, pedir que o Espírito Santo esteja junto com nós quando a nossa caminhada estiver complicada, nós acharmos que não vamos conseguir resolver as nossas questões, invocarmos o Espírito Santo de Deus para que Ele vá à frente, abrindo os nossos caminhos. E eu tenho certeza que Ele nos dará força e que nós vamos superar as nossas barreiras. Amados irmãos, que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, a nossa caminhada,
que o Espírito Santo, nesse momento tão triste de pandemia, de tantos mortos em nosso país e no mundo, possa nos dar forças às famílias enlutadas para superar esse momento tão triste de dor e de tristeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.